Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já colocou esterco no canteiro, esperou semanas e a planta não melhorou? Pior ainda, ela murchou? Ficou com as folhas amarelas? Ou simplesmente morreu sem motivo aparente? Se isso já aconteceu com você, eu quero te dizer uma coisa. Não foi falta de adubo. Foi o adubo que matou. E calma, porque isso é mais comum do que parece. Muita gente boa, gente que trabalha a vida toda na terra, comete esse erro sem nem saber que está cometendo. E o pior é que o erro não aparece na hora. Ele aparece dias depois, quando a planta já está comprometida, e você fica sem entender o que aconteceu. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que está errado nessa prática, por que o esterco fresco queima a raiz do pimentão, qual é o momento certo de usar e como preparar do jeito que a planta vai agradecer. Mas antes, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu aqui mesmo, que ajuda a entender tudo isso de forma bem simples. Tinha um senhor que plantava pimentão faz muitos anos. Conhecia a terra, conhecia as épocas, conhecia cada detalhe do trabalho. Mas havia uma coisa que ele fazia sempre do mesmo jeito. Pegava esterco fresquinho do curral, misturava na cova e transplantava a muda logo em seguida. Era o que o pai dele fazia. Era o que o avô fazia. E durante muitos anos funcionou razoavelmente bem. Mas chegou um tempo que as mudas começaram a morrer com mais frequência. Ele atribuía à seca, atribuía ao calor, culpava o capim, a formiga, o tempo. Nunca imaginou que o problema estava justamente naquilo em que mais confiava. Esse tipo de situação se repete em muitas propriedades. E existe uma razão científica e prática por trás disso, que vou explicar agora de um jeito que faz sentido para quem está na roça. Pensa comigo. Você pega uma carne verde, sem tempero, sem preparo, e joga direto no fogo. O que acontece? Ela endurece por fora, fica crua por dentro, solta um cheiro ruim. Não virou comida, virou problema. Agora você pega essa mesma carne, tempera, deixa marinar e depois leva ao fogo no ponto certo. Resultado completamente diferente. O esterco funciona da mesma forma. Ele precisa de preparo antes de ser usado. Quando ele sai direto do curral, ainda está em processo de decomposição. Esse processo libera calor, gases e substâncias que são tóxicas para a raiz da planta. Não é veneno de cobra, mas para uma raizinha fina de pimentão, recém-saída do saquinho de muda, é forte o bastante para causar dano sério ou matar. E tem mais. O esterco fresco ainda contém amônia em concentração alta. Amônia é nitrogênio, que é ótimo para o solo, mas em excesso e de forma não processada, ela literalmente queima o tecido da raiz. É como jogar um punhado de sal grosso direto numa ferida. O sal tem função, mas no lugar errado, na hora errada, causa dor e destruição. Aqui entra a primeira coisa prática que você precisa guardar hoje. O esterco bovino fresco precisa de, no mínimo, 90 dias de cura antes de ser aplicado próximo à raiz de qualquer planta sensível. E o pimentão é uma das plantas mais sensíveis a esse problema. 90 dias, 3 meses. Eu sei que parece muito, mas essa conta muda tudo. Durante esses 90 dias, o que acontece dentro da leira de esterco? A decomposição avança, as bactérias trabalham, o calor interno sobe e desce, os gases se dissipam, a amônia se transforma em nitrato, que é a forma de nitrogênio que a planta consegue absorver de verdade. O esterco vai mudando de cor, de cheiro, de textura. E é exatamente isso que você vai usar para saber se ele está no ponto. Vou te ensinar agora como identificar o esterco curtido pelo método que qualquer pessoa consegue fazer sem precisar de laboratório. Primeiro, a cor. Esterco fresco tem aquela cor marrom escura quase preta, às vezes esverdeada dependendo do que o animal comeu. O esterco curtido fica mais homogêneo, numa cor de terra, castanho acinzentado. Se parecer com terra escura de mata, você está no caminho certo. Segundo, o cheiro. Esse é o mais importante. Esterco fresco cheira forte, acre, aquele cheiro de curral que gruda na roupa. O esterco curtido tem um cheiro muito mais suave, quase de terra molhada.
Não desaparece o cheiro completamente, mas muda muito. Se ainda cheira forte de curral, ainda não está pronto. Terceiro, a textura. O esterco fresco ainda tem pedaços reconhecíveis. Às vezes você vê resto de capim, palha, tudo junto. O curtido fica esfarelento, solto, parece uma terra grossa. Quando você aperta um punhado na mão e ele se desfaz fácil, sem cheiro forte, esse é o sinal que você estava esperando. Quarto, o calor. Se você colocar a mão dentro de uma leira de esterco fresco, vai sentir o calor da fermentação. Às vezes queima a mão. O esterco curtido está em temperatura ambiente, igual à terra ao redor. Esses 4 sinais juntos, cor de terra, cheiro suave, textura esfarelenta e temperatura ambiente, indicam que ele está pronto. Mas agora eu preciso te contar a parte que muita gente ignora e que faz toda a diferença. Mesmo o esterco curtido, se aplicado errado, pode prejudicar. Você já viu alguém jogar esterco em cima da planta e cobrir o caule? Ou misturar tanto que a raiz fica praticamente dentro de uma camada pura de adubo? Esse é outro erro grave. A raiz da planta precisa de solo equilibrado. Ela não quer nutrição concentrada num ponto só. Ela quer conseguir buscar o que precisa ao longo do perfil do solo. Se você concentra o esterco num lugar só, você cria um desequilíbrio de nutrientes que pode ser tão prejudicial quanto a falta deles. O jeito certo é incorporar o esterco ao solo antes do plantio. Isso significa misturar bem, de forma homogênea, com a terra da cova ou do canteiro. A proporção que funciona bem para pimentão é de 1 parte de esterco curtido para 3 partes de solo. Não mais do que isso. Se você vai fazer o plantio em cova, a prática correta é preparar a cova com antecedência, pelo menos 15 dias antes do transplante. Mistura o esterco curtido, fecha a cova, deixa assentar. Quando for plantar, a muda encontra um solo já integrado, não um solo com remendos de adubo. Isso muda completamente o resultado. Pesquisas feitas com horticultores em diferentes regiões do Brasil mostram que a principal causa de perda de mudas de solanáceas, e o pimentão é uma solanácea, junto com o tomate e a berinjela, está relacionada a problemas no preparo do solo no momento do plantio. Entre esses problemas, o uso de esterco fresco ou mal curtido aparece com frequência alta nas análises. Um estudo conduzido por pesquisadores da área de olericultura demonstrou que plantas submetidas ao contato direto com esterco fresco na fase de pegamento apresentaram redução significativa no sistema radicular nos primeiros 10 dias. Mesmo quando sobreviviam, o desenvolvimento era mais lento, com menor produtividade ao longo do ciclo. Por outro lado, plantas tratadas com esterco adequadamente curtido e incorporado apresentaram desenvolvimento de raiz mais robusto, absorção de nutrientes mais eficiente e maior resistência a estresses hídricos. Isso confirma o que os agricultores mais experientes já sabiam por observação. A diferença é que agora existe embasamento técnico para entender o porquê. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que vai abrir um pensamento diferente. E se você precisar usar o esterco com urgência? E se não tiver esterco curtido disponível e precisar plantar logo? Essa é uma situação real que acontece. E existe uma solução. Você pode aplicar o esterco fresco com antecedência no canteiro, sem plantar ainda. Joga o esterco, incorpora com enxada, molha bem e deixa em repouso. Se o clima estiver quente, esse processo pode ser acelerado. Em 45 dias, com boas condições de temperatura e umidade, o esterco já avança bastante na cura. Outra opção é fazer uma leira de compostagem rápida. Mistura o esterco com material seco, palha, folha, resto de capim seco, na proporção de 2 de seco para 1 de esterco. Revira a leira a cada 10 dias. Esse método acelera a decomposição e em 60 dias você já tem algo bem mais seguro para usar. Não existe solução mágica, mas existe inteligência no manejo. E inteligência no campo é isso: usar o que você tem do jeito mais eficiente possível.
tem um detalhe que pouca gente menciona e que pode ser o diferencial no seu pimentão. O pimentão é uma planta que responde muito bem ao potássio. E o esterco bovino, principalmente o de animais que se alimentam de pastagem natural, tem uma presença razoável de potássio. Mas esse nutriente só se torna disponível de forma plena quando o esterco está curtido. No esterco fresco, o potássio existe, mas está em formas que a planta ainda não consegue aproveitar bem. Com a decomposição, ele é liberado de forma gradual, contínua, e entra no ciclo do solo de forma que a raiz consegue absorver. Isso explica por que às vezes você aplica esterco fresco e a planta não melhora de cor, não engalheira, não produz bem. Não é que o nutriente não estava lá, era que a planta não conseguia usar. Vou recapitular aqui os pontos principais, mas de uma forma diferente. Quero que você feche os olhos por um segundo e imagine a sua roça. Você está preparando o canteiro para pimentão. Tem uma leira de esterco ali do lado que já tem 3 meses. See this hole? It's ready Você for the pega um seed. punhado, I o see. cheiro é How suave, deep should it be? a Deep textura é enough for solta, roots. a Now cor place parece the terra. seed gently. Você mistura Perfect. na medida Now certa cover it com o lightly. solo, See here? fecha This as is fresh covas, manure. It can harm the espera soil. 15 So we need dias. to cure it Quando você first? transplanta as Exactly. mudas, elas Now, mix the encontram cured um manure ambiente gently. equilibrado, rico, The preparado. plant is thriving. Em 2 semanas, o pegamento foi bom. Em 1 mês, a planta está desenvolvendo bem. Em 2 meses, você está vendo a primeira florzinha aparecer. Isso não é sonho. É o resultado natural de fazer a coisa no momento certo, do jeito certo. E o contrário também é verdade. Quando você apressa o processo, quando usa o esterco verde, quando não respeita o tempo de cura, você não economiza tempo. Você perde a muda, perde o trabalho, perde o plantio inteiro. Na roça, respeitar o tempo não é preguiça, é sabedoria. Tem mais uma coisa que eu quero te deixar antes de terminar. Muitas vezes a gente aprende errado porque viu alguém fazer errado. O pai fez assim, o avô fez assim, o vizinho faz assim. E funciona às vezes. Porque às vezes o esterco estava com mais tempo, porque às vezes a chuva ajudou, porque às vezes a planta era mais resistente. Mas funcionou apesar do erro, não por causa dele. E quando você entende o porquê das coisas, você não fica mais refém da sorte. Você planta com confiança. Você sabe o que está fazendo. Você sabe o que esperar. Esse é o objetivo de trazer esse tipo de conteúdo. Não é para dizer que o que você fazia estava completamente errado. É para mostrar o detalhe que, se ajustado, muda o resultado de forma consistente. Você já sabe trabalhar a terra. Eu só quero te ajudar a trabalhar ela ainda melhor. Então, para fechar com o que é mais importante, esterco fresco de bovino, aplicado direto na raiz do pimentão, pode queimar e matar a muda. Isso acontece pela amônia liberada durante a decomposição e pelo calor interno do processo. O tempo mínimo de cura é de 90 dias. E você identifica o ponto certo pela cor de terra, pelo cheiro suave, pela textura esfarelenta e pela ausência de calor na leira. A forma correta de aplicar é misturando de forma homogênea com o solo da cova, na proporção de uma parte de esterco para 3 de terra, com pelo menos 15 dias de antecedência ao transplante. Se não tiver esterco curtido disponível, você pode acelerar o processo com uma leira de compostagem bem manejada ou preparando o canteiro com bastante antecedência. Não existe segredo caro ou difícil aqui. Existe tempo respeitado e técnica aplicada com atenção. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você aprendeu algo que vai mudar alguma coisa no seu plantio ou na sua forma de pensar sobre o manejo do solo, considere se inscrever no canal. A gente traz conteúdo assim de forma regular, sem enrolação, focado no que realmente funciona e tem aplicação prática na roça. Não é papo de cidade sobre campo. É quem conhece a terra falando com quem vive dela. Sua inscrição ajuda esse trabalho a chegar em mais pessoas, em mais quintais, em mais sítios. E às vezes uma informação dessa muda o resultado de uma safra inteira. Obrigado por estar aqui até o final. Isso diz muito sobre o tipo de pessoa que você é, que continua aprendendo, que respeita o trabalho, que quer fazer melhor. Cuida bem da sua terra. Ela vai retribuir.